Hoje vamos analisar o episódio 8 da segunda temporada de Solo Leveling, né? A continuação pela jornada num castelo demoníaco. E durante a sua progressão, né, pelos andares do castelo, Ji-hoon acaba confrontando um demônio que usa uma armadura, né? E ao ser derrotado, ele se revela, né, como Ezil Hadiru, né, uma jovem demônio. Ela implora por sua vida e oferece ajuda a Jingu, né, em sua ascensão pelos andares superiores, né? Reconhecendo a sua utilidade, ele então vai utilizar Ezil, né? Porque ela lembra também muito a sua irmã mais nova, né? Então ele decide poupá-la e aceitar a sua existência durante esse percurso entre os andares, né? Já que também Ezil, né, sabe ali aonde estão todos os pergaminhos de liberação dos andares, né? Então isso facilita muito a vida de Jin-woo. Com o apoio e a orientação de Ezil, Ji-hoon avança rapidamente ali pelos andares, né, restantes do castelo demoníaco, economizando duas coisas importantes, né, tempo e energia. E durante esse período, suas sombras, incluindo Igris e Tanque, também se fortalecem, né, elas ganham um ranking acima, assim se preparando para confrontos eminentes que estão por vir, né. Após o longo trajeto, Ji-hoon ele acaba chegando ao 100º andar, né, do Castelo dos Demônios, né. Ji-hoon acaba se deparando com Baran, o temido Rei Demônio, montando ali um imponente dragão, né, meio cinza, meio branco, né, que é um Weaver, né. A batalha que segue, ela é intensa, né, e repleta de reviravoltas, né. Baran demonstra um poder muito superior e avassalador, né, e domina Ji-hoon em vários momentos da batalha. Em uma cena marcante, o Baran agarra a cabeça de Ji-hoon e simplesmente o levanta no ar com muita facilidade, evidenciando a disparidade de força entre eles. A gente vê que ambos acabam ali summonando, né, as sombras e o Baran acaba invocando também muitos soldados, né? Só que os soldados de Baran acabam sendo ali superiores, já que Baran também ataca ali a região em ataques de área, né? Então acaba dizimando muito rápido as sombras de Ji-hoon, fazendo ele perder totalmente sua mana, né? Apesar das adversidades, Ji-hoon utiliza todas as suas habilidades e estratégias para enfrentar o poderoso adversário, né? Então essa grande batalha acaba se tornando uma batalha de 1x1, né? Só que o Baran ele tem a capacidade ali superior a Ji-hoon e acaba ganhando muita vantagem, né? Então, durante o confronto Ezil, a demônia, né, que ela é aliada de Ji-hoon ali, observa de perto essa batalha. Então ela vê que em um momento crítico, ela percebe que Ji-hoon está em desvantagem na luta, né? Ezil decide intervir, demonstrando a sua coragem, né? Ela lança sua arma em direção a Baran, que não cria nenhum tipo de dano, né? Apenas uma breve distração que permite Ji-hoon se recuperar na batalha, né? E essa intervenção inesperada destaca a complexidade das alianças, né, e a profundidade dos personagens na série. Com isso, Ji-hoon acaba ali arrancando os braços do Baran e depois usando o toque do Dominador com a sua força, acaba quebrando ali a cabeça, né, do Baran e conseguindo a vitória. Paralelamente aos eventos do Castelo Demoníaco, a Associação de Caçadores da Coreia do Sul enfrenta uma ameaça crescente da ilha Jeju. As formigas demoníacas mutantes começaram a atacar as regiões, né, ali as cidades próximas, né, levando as forças japonesas e coreanas a planejarem uma operação conjunta de emergência para conter tal ameaça, né. Caçadores de elite, incluindo Thomas Andrew, o caçador mais forte ali, né, nacional, e Goto Ryuji, o principal caçador do Japão, são convocados para liderar essa missão. A colaboração entre as nações e a presença de caçadores de ranking S de alto nível indicam a gravidade da situação e a escala de operação que vai ser planejada, né? Então, essa Ilha Jeju, né, que vai ser essa raid aí de ranking S, ela vai ser uma das maiores raids, né? E ela vai ser destacada durante o anime e durante ali o noticiário, né, dentro do mundo de Solo Leveling, e aonde realmente o Ji-hoon ele vai se concretizar como um dos maiores caçadores de ranking mundial, pela sua capacidade de luta e de poder. E assim a gente conclui a análise do episódio 8 de Solo Leveling da segunda temporada, que está se encaminhando para o seu ápice, né? Mas antes de encerrar, não se esqueça de ficar ligado nos próximos vídeos, que traremos mais notícias, curiosidades, informações imperdíveis sobre filmes, séries, animes e outras novidades do universo nerd. Eu
Vou ficando por aqui. Até mais.